Mas eu quero cumprimentar a todos os italianos, principalmente o Cittadini. O Cittadini que sempre foi o melhor entrevistado do Rádio Esportivo. A família Cittadini, ontem o Cittadini foi para a igreja vestido com a camisa do Palmeiras e agradecendo a Deus pela vitória maravilhosa. Ah, tenha paciência, Cittadini. Você é um vira-folha, hein? Bom dia. Bom dia, Milton. Satisfação estar com você de novo. Todo mundo sabe que isso que você fala aí é tudo invenção. Eu não torci para o Palmeiras, como não torci para o Flamengo, como torci para que nada desse certo para nenhum dos dois, se é possível no futebol. Mas eu não me envolvo nessa coisa, porque eu não tenho nada a ver com o Palestra e não tenho nada a ver com aquele time lá de estudante de medicina do Rio de Janeiro. Eu não tenho nada a ver com isso. É o melhor entrevistado mesmo, hein? Esse Cittadini é fogo, viu? Você tá aí, não? Deixa eu falar uma coisa. Falar uma coisa. Esse negócio de ficarem criticando esse técnico, esse que passou pelo Corinthians aí que você falou, eu não perco o menor tempo. Primeiro, eu nem sou contra nem a favor desse sujeito. A bronca que eu tenho desse sujeito não é a bronca do negócio da sogra, essa coisa toda. A bronca é que para ele vir para o Corinthians, contratar uma empresa que faz fake news, que ficou 30 dias botando na internet que esse sujeito era grande, que ele era maravilhoso, que ele tinha ganho tantos títulos, que ele era brilhante no futebol. Eu fui ver, porque agora você sabe que uma das vantagens da internet dá para você ver. Ele só tem derrota atrás de derrota, Milton. Só derrota esse sujeito. O que aconteceu ontem, para ele, foi mais uma. Ele só tem derrota atrás de derrota. Como é que ele conseguiu ganhar aquela grana do Corinthians? Foi um negócio montado, porque ele não devia ter vindo para o Corinthians. Não devia, porque ele não é nada. A diferença dele com qualquer técnico comum aqui é nenhuma. Vejam o currículo dele, até caiu para a 3ª divisão na Alemanha. Então, não existe, meu. Esse daí, nós fomos iludidos. Nós não, porque eu, quando comecei a ver muito elogio para ele, olha, é um cara de muito de futebol, vê que uma comissão técnica grande, cara. Eu falei, gente, isso aí está cheirando trabalho para preparar a cabeça da gente. E tem corintiano que ficou defendendo, não, ele é muito bom, olha só como ele fala na entrevista, ele é direto, tal. Nada, Milton, nada, ele não tem nada, ele é zero. Tem que estar lá no Flamengo, desejo que ele fique no Flamengo por longo tempo. Mas é o seguinte, mas quem merece nota 0 também é a diretoria do Flamengo, burra. Demitiu o Dorival Silvestre Júnior, que é 31 mil vezes melhor que esse VP, entendeu? E aí o que aconteceu? O Flamengo tomou na cabeça, perdeu ontem 4-3, esse técnico realmente é fraco, e eu tô falando isso antes nas minhas redes sociais, na Rádio Bandeirantes e no terceiro tempo da Band, eu sempre falei, ele é ruim, e não tem palavra, né? Eu vou voltar porque minha sogra tá doente. Aí o pessoal brinca aqui, o venenoso do Celso Portiolli, minha avó, na coletiva ontem, a primeira resposta dele foi, eu quero... Ei, rapaz, eu quero informar, eu quero informar que a minha sogra piorou. Daqui uns dias dá o canto. Se tivesse um jornalista suficientemente maluco para perguntar para ele como está a sua sogra na entrevista. Acabava a entrevista, né? Porque ele na verdade, a vinda dele para cá foi uma operação de marketing muito bem feita. E o Corinthians caiu nela e o Flamengo também caiu, porque agora o Flamengo está lá com esse gênio que ganhou tudo e não ganhou nada. Então, é isso, estão lá. E o Dorival Silvestre Júnior ganhou tudo possível que ele disputou. Trocar 10 por 1. Eu acho que caíram no golpe, como nós caímos no golpe. É isso. Bom, eu quero ter uma notícia alvissareira aqui, que não tem nada a ver com o papo com o Cittadini.
A informação é do Celso Portioli de novo. Ele está dizendo que parabéns ao César Filho. Tem 5 filhos e agora adotou 3 crianças carentes. Parabéns, viu? Você é maravilhoso, César Filho. Você que começou lá com a gente e tal, não sabia nem o que era um microfone e hoje virou uma estrela, merecidamente. É uma boa pessoa, viu, Nilton? Eu gosto muito dele, pena que ele é São Paulino. Aí eu também me divirto. Eu tenho informação do senhor Benedito Zunzaini, aí de Capão, que você, quando era moleque, você era São Paulino. São Paulo nunca existiu na minha família, Milton. Lá só tinha torcedor do Corinthians e do Palestra. Agora apareceram um São Paulino aí que nós também não damos muita bola. Agora, como é que você vê com o seu olho clínico o atual momento dos clubes brasileiros, a tua opinião sobre SAF? Afinal, você é um jurista. Eu vou começar pelo Palestra. Qual é a vantagem do Palmeiras hoje, Milton? Não é essa história de que a empresa é igual, pouca coisa altera. A vantagem do Palmeiras é que o Palmeiras nunca gostou de ter categoria de base, nunca gostou. Era uma política de longos anos. O Palmeiras sempre gostou de ir a Araraquara pegar o Dudu, ia não sei o que lá, pegar o Tupanzinho. O Palmeiras nunca foi de fazer categoria de base. Mas nos últimos 5 anos eles resolveram, não sei quem foi que teve a ideia... O Luxemburgo que lançou 80% desses moleques maravilhosos do São Paulo. Pois é, então... Do Palmeiras, do Palmeiras. Eu não sei quem foi o presidente que teve a ideia, mas eles organizaram bonitinho. O que quer dizer? Os jogadores da categoria de base são quase todos 100% do Palmeiras, do Palestra. Por quê? Porque se o jogador se revelar um craque e for para o time de cima e depois for vendido para a Europa, o Palmeiras ganha. Se o jogador for um jogador médio, ele vai preencher o elenco. Mas tudo é 100% do Palestra. Um ou outro tem lá alguma coisa, mas como regra, a maior parte dá dinheiro para o Palmeiras. E quando é vendido, isso daí rende dinheiro. Infelizmente, o Corinthians e o São Paulo, porque ninguém fala, todo mundo só fala do Corinthians. O Corinthians e o São Paulo, a categoria de base hoje é quase sempre jogador partilhado com empresário. Por isso que você não revela grande jogador. E também quando revela, eu até torço algumas vezes para não revelar, porque de repente é vendido e o dinheiro não vem para os clubes, não vem para o Corinthians e também não vem para o São Paulo. O Palmeiras acertou. Você veja faz a conta aí, Milton, os jogadores que o Palmeiras revelou, alguns brilharam no Palmeiras, não sei se brilharam, mas foram vendidos bem. Você vê Gabriel Jesus, Gabriel Menino, esse monte de Gabriel aí, e outros jogadores. É isso mesmo, e Thiago também. Thiago e Gabriel tem para todo lado. Exato. E o Corinthians e o São Paulo? O último grande jogador que o Corinthians tinha 100% e revelou e vendeu foi o William, Milton. Olha só, o resto, tudo que é revelado, se é revelado, porque nós não estamos revelando grande coisa, não é nem do clube. O clube fica com 20%, 30%. Então, o Palestra acertou na categoria de base. Eu tenho uma tese que categoria de base tem que ser 100% do clube. Se o sujeito quiser vir com o empresário, dizer, não, mas eu quero... Porque, na verdade, o que eles querem? Eles querem expor o jogador, mostrar o jogador pro mundo. E Corinthians, São Paulo, Palestra, Flamengo, isso daí são boas exposições na televisão. Se a gente não garantir esse nicho de negócio, nós não vamos ter dinheiro. O problema de São Paulo e Corinthians hoje é que eles não vendem ninguém. Olha o Flamengo. O Flamengo vendeu uns 5 jogadores aí, dos quais uns 3 ou 4 eu não acho que sejam craque. Mas vendeu bem. Vende jogador por 45 milhões de euros, 50 milhões, até mais, da categoria de base. E ele fica com esse dinheiro, daí dá para gastar.
Agora, nós não temos jogador para vender, e quando temos, vende e vai partilhando, 20% para um empresário, 20% para outro, 20% para a mãe do jogador, que é fajuto isso. Então, e no final das contas, sobra lá uma migalha para nós, que é um mau negócio. Então, eu acho que muito da boa performance do Palestra é a boa categoria de base que ele tem, que inclusive alguns jogadores médios, viu, o Milton? Porque categoria de base não é para revelar só craque. Você não revela um Rivelino por ano. Você revela um Rivelino e depois fica 10 anos revelando jogador médio. Mas é assim mesmo, não é diferente. Agora, o Palestra acertou nesse campo, tenho que reconhecer. Os outros estão errados. O Corinthians está errado, o São Paulo está errado, então o Flamengo está certo de ter a categoria de base. Outro clube que estava, agora não sei mais, e estava bem nesse ponto era o Fluminense, por isso que tem revelado bons jogadores. Concordo plenamente. Até o Mauro Betting, ele está desempregado, coitado. Mas ele está ligando aqui, porque sempre critiquei o Cittadini. Nunca gostei do Cittadini, Mauro Betting. Mas hoje eu dou nota 10 para ele, porque ele falou do meu Palmeiras e ele tem toda a razão. Leão, Eurico Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir. O ataque com Edu, Leivinha, César e Ney. Desse time aí, só tinha um jogador revelado no Palmeiras, Alfredo Mostarda, quarto zagueiro. Assim mesmo, ele entrou porque o zagueiro polaco, que jogou no teu Corinthians também, tá lá na Grande Presidente Prudente, ele se machucou. Seriam 11 jogadores não revelados. Agora o Alfredo Mostarda começou lá, deu certo lá com o Luiz Pereira, aquele negócio todo. Agora o Mauro Betti pega no teu pé até hoje, viu? De São Bento de Sorocaba. O Luiz Pereira veio de São Bento. Agora, escuta... Na época era chamado de Chevrolet, depois mudou. Virou toda a marca de carro, né? Mas, ô Cittadini, o que você tá fazendo da vida? Você sumiu! Eu não estou fazendo, eu estou na minha vida. De vez em quando ouço. Você sabe que eu gosto muito de rádio, né, Milton? Esse é o drama da gente, porque nós fomos criados em rádio. Eu assisto os jogos pela televisão sem som, porque o narrador fala, a bola está com fulano, mas eu estou vendo, não precisa falar isso. Então eu gosto de rádio. Rádio me anima, viu? O rádio é importante para o futebol. Olha, eu concordo plenamente, viu? Realmente transmitir futebol, narrar futebol no rádio é muito difícil, muito difícil. São poucos os grandes locutores. Hoje reprisei o Flávio Araújo aqui, narrando as lutas do Éder Joffre. É uma coisa emocionante, né? Então hoje temos grandes narradores, mas tem alguns mais ou menos também. E o Ulisses Costa está numa grande fase e pergunta a você, por que você abandonou o Corinthians? Eu não abandonei. Eu não tenho cargo nenhum na diretoria. Eu sou conselheiro e quando sou chamado para alguma coisa, dou minha opinião, que também dou aqui em público, viu? Eu não sou de ficar dando uma opinião lá dentro do clube e uma outra aqui fora. Eu digo lá dentro que está errado esse negócio de dividir jogador da base com o empresário. Mas eu digo lá dentro, eu não tenho problema nenhum. Em qualquer reunião eu digo e digo fora. Muito bem. Agora, meu caro Cittadini, e como é que você vê o atual momento da seleção brasileira de futebol? Mas foi decepcionante mesmo. Eu fiquei uma semana deprimido. Foi muito ruim para nós, né? Nós temos um costume que é uma coisa verdadeira. Nós temos sempre bons times, o Milton. Eu comecei a ver futebol brasileiro de seleção, peguei a rabeira de 58, 62, 70 e vi tudo mais o resto. Igual eu. Como? Eu também. Foi a mesma coisa comigo. Nós temos mais ou menos a mesma idade, embora eu esteja melhor que você. Mas Boa, tá mesmo. Você lembra a seleção de 58? Aliás, Milton, eu quero falar uma coisa. Vendo os jogos da nossa seleção aqui, algumas coisas me dão uma certa
baixo astral. Você lembra em 58, na final Brasil e Suécia? Nós tomamos um gol já de cara com a Suécia. Masopust. Não, não é Masopust, não. Masopust é o nome de um goleiro. Olha, Masopust é da Suécia, ou então da antiga Tchecoslováquia. Pode ser. Bom, mas o da Suécia, tomamos um gol já de cara. O nosso genial, fantástico Didi foi dentro da rede, pegou a bola, botou na mão, caminhou para o centro num passo lento e esfriou o time da Suécia, que tinha marcado 1-0. Me contou o Mário Américo, você sabe que eu era amigo do Mário Américo. Liedholm, é isso, Citadini, quem abriu o placar pro time da Suécia, pelo que eu tô vendo aqui. Lindholm, né? Isso. Lindholm. Mas o foi jogo Brasil e Tchecoslováquia, que ele fez 1-0, o Brasil virou. Lembro do Pedro Luiz dizendo desse gol. Mas o Didi pegou a bola e caminhou para o centro lentamente, esfriando o time. E me contou o Mário Américo que naquela caminhada ele dizia o seguinte: esses suecos não são de nada. O Botafogo teve aqui, nós demos de 5-1 neles. Esses caras nós vamos atropelar. Bom, ele trouxe a bola, botou no meio de campo, esfriou o time da Suécia. Essa cena do Didi é uma cena linda, que nós não tivemos no 7-1. Histórica. E nós não tivemos no 7-1 com a Alemanha. Tinha que ter alguém, em vez de chorar, pegar a bola e fazer como o Didi fez, né? Mas não temos. Infelizmente foi mal. Você falou muito bem. O Didi, a calma dele, a tranquilidade dele. Eu entrevistei o Didi duas vezes. Uma vez por telefone. Você sabe que toda vez que eu vejo essa cena eu choro. Então o Cláudio Zaidan. O Cláudio Zaidan fala que essa caminhada lenta dele, porque ele era um cara lento e genial com a bola no pé, folha seca, etc. E tal. Eu conheci ele lá, pela primeira vez, única vez que eu o vi foi na sede da Band lá em Botafogo, no Super Técnico. E ele foi. E ele participou do programa, sabe, com aquela mesma categoria, suave. E eu falei, né, você foi um dos maiores do mundo de todos os tempos. Não é nada disso, tinha jogadores melhor do que eu. Quer dizer, humilde. Essa caminhada você lembrou bem, é histórica. Aliás, você lembrou do Super Técnico, que foi um belo programa, que se tivesse hoje eu chamaria Portugal Fala. Porque... Você continua muito bom. Como é que é mesmo? Não, se tivesse o Super Técnico hoje, teria que ser Portugal falando, ou fala, né? Porque é engraçado que os técnicos portugueses são fantásticos e o campeonato português é uma droga, Milton. Você sabe que eu sou um fanático de futebol, eu fico procurando na televisão futebol, porque não dá para ficar vendo outras coisas, senão eu vou ver futebol. E tem hora que eu passo pelo campeonato português, aí eu quero ver a terceira divisão brasileira, né? Porque é ruim que é o diabo. Olha, o Tite, ele conseguiu perder 2 Copas, entendeu? Não falo mal do Tite, porque o Tite é uma grande figura. Eu concordo. Aliás, ele apareceu em rede nacional no Super Técnico da Band, a primeira vez. Entendeu? Ele é um cara honesto, correto, mas ele botou na cabeça, entre um jogador que atua no Brasil e um jogador que atua na Europa, ele escolhe o europeu. Então ele levou esse Rafinha, que enterrou o time, principalmente o Fred, que deu o gol de empate para a Croácia. O Brasil foi eliminado depois nos pênaltis, né? Não sei o que ele viu nesses... Nós estamos falando de Didi. Agora, a gente lembra desse jogador aí, Rafinha, e não sai do time. O tal Fred não sai do time. Aí tomamos na cabeça. Eles botaram na cabeça o futebol de alta qualidade, como se fosse uma coisa diferente. A Argentina pensou de uma maneira diversa, né? E acabou ganhando. Embora eu não tenha torcido para ninguém, nem para a Argentina, nem para a França. Mas eu acho que o futebol da Argentina é o segundo melhor escola de futebol. A primeira é o Brasil. Incomparavelmente, o Brasil é a melhor escola de futebol. Mas infelizmente temos que nos melhorar. E o único bom momento da seleção portuguesa, que tinha lá o Benfica espetacular,
entendeu? Coluna, Simões, nossa, Eusébio, né, que era o Pelé de Portugal. Mas como era o nome do goleiro mesmo? Costa Pereira, né? O Costa Pereira era um grande goleiro, mas naquela Copa de 66 entrou um frangueiro, tomou gol até da Coreia do Norte, porque o Costa Pereira estava machucado. Um grande goleiro histórico. Costa Pereira porque naquele jogo com o Santos, né, o Santos ganhou. Depois o bicampeonato foi roubado do Milan, né, aqui no... Isso, eu tava lá atrás do gol, rapaz, foi tudo normal. O Milton, você sabe que eu tive 2 contatos muito bons com o Pelé. Um dos quais eu estava voltando de Nova York, ele também, eu estava na executiva, ele estava na primeira. E me informaram que o Pelé estava lá. Eu tive vontade de falar com o Pelé. Eu era vice-presidente de futebol do Corinthians, uma pessoa que estava sempre na mídia, mas eu me segurei, falei, é uma chateação, o cara está lá, vai gente... Mas passado 1 hora, 1 hora e meia, veio lá o funcionário da Varig e disse, olha, o Pelé está lá na primeira classe, gostaria de saber se o senhor podia ir lá, assim. Eu falei, lógico, eu estava querendo ir lá. Bom, aí fui lá e nós viajamos de Nova York para São Paulo, ficamos conversando umas 5 horas, falamos de tudo. O Pelé era uma pessoa espetacular, espetacular. Aliás, fez bem você de ir no velório dele. Eu não fui porque eu assisti você, eu estava na Itália. Você fez bem de ir porque o Pelé é uma coisa fantástica. Mas quando eu cheguei para falar com o Pelé, a primeira coisa que ele me falou é a seguinte: tenho uma coisa para agradecer ao senhor e uma coisa para criticar. A coisa para agradecer é porque eu tinha ido num desses programas de televisão, acho que até no seu programa de televisão, e tinha dito que o Pelé era um gênio, assim como era Chopin, Verdi, Michelangelo. Eu falei essas coisas. O que eu também acho? Acho que o Pelé era um gênio, que está acima de todos. Essa história de comparar com qualquer um atual é de dar risada. Mas aí ele disse, mas eu tenho uma crítica. O senhor disse que o time do Santos era o ataque era Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, Outenhares de Abreu, Romualdo Arpe Filho e João Edson seu filho. Ele está falando de árbitros do passado. Eunápio de Queiroz, que o Mário Moraes na Rádio Bandeirantes chamava de Larápio de Queiroz. Mas aí eu acho que foi num programa até seu. Aí ele falou, isso eu não concordo, não posso aceitar, nós éramos um grande time. Mas ele falou de uma forma cordial. Eu falei, Pelé, vocês sempre tinham. Ele falou, não, de vez em quando ajudavam a gente para a gente não ser muito roubado, tal. Mas o Pelé era fantástico, viu? É o maior gênio que nós temos. Eu dou risada quando fico... Aliás, quero dizer que parabéns à televisão italiana. Eu não estava aqui, mas a televisão italiana fez uma cobertura. O Mazzola, que estava lá, fez um depoimento, Milton, espetacular sobre o Pelé. As pessoas deram o tamanho que o Pelé tem, quer dizer, maior que todo mundo. Não aparece nenhum aí. Isso daí ficar comparando com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, isso é brincadeira, né? Vamos falar a verdade, o Pelé está muito, mas muitos furos acima. É o melhor da história, e essa tese tua aí é a minha também. Deus deu só uma nota 10 para uma prática de tal profissão, no caso do futebol. Claro que o futebol é menos importante 1000 vezes do que um grande cientista como Albert Sabin, que chamam Sabin, e está errado. Ele inventou a vacina da poliomielite. Milhares andaram e milhares estão andando devido a ele. Então, é claro, ele é muito mais importante para a humanidade do que o Pelé. Mas Leonardo da Vinci, Michelangelo, esses grandes gênios em cada setor, todos eles ganharam nota no Einstein 9,99999. 10,00, só o Pelé. E o Pelé deu uma coisa da mais importante para a humanidade, a alegria. Todo lugar que você vai, que a pessoa fala do Pelé, eles falam com alegria de ver o belo futebol. E ele era genial mesmo. Olha, você sabe que ele gostava de marcar gol no Corinthians. E, aliás, ele falou isso para mim, que ele sentia o meu elogio a ele muito importante, porque ele tinha marcado o gol do Corinthians. Eu falei, você marcou, mas eu assisti um 3-1 do Corinthians no Santos, que você saía fogo pelo nariz, que você queria ganhar e vocês perderam.
Ele falou, eu não esqueço dessa derrota. Ele era muito interessante, muito interessante. Mas eu, no velório do Pelé, eu estava lá em Guaxupé, em Moçambique, né, do lado. E aí, falei para meus filhos, vamos embora. Não, pai, vamos ficar aqui mais uns 10 dias. Não, eu quero ir para o Guarujá. Temos um cantinho lá, vamos lá, porque pelas informações aí, e sensibilidade e tal, não tem mais conserto, não tem jeito, ele vai falecer. E fomos. Chegamos num dia, no dia que chegamos, ele morreu. E depois, no velório, o Edinho, maravilhoso, me convidou, todos os canais mostraram isso. Ele me convidou, Milton Neves, você pode me ajudar a colocar a bandeira do Santos no corpo do meu pai? Eu falei, você está de brincadeira. Você está de brincadeira, é a maior emoção da minha vida. Porque o Pelé, o Citadino... Foi espetacular o que você fez. Inclusive por essa coisa pequena de muitos jogadores que não foram lá. É uma coisa... Olha, você lembra do Ayrton Senna? Quando ele faleceu, eu não sei se todos, mas todos os campeões vieram no velório dele. Vieram de outros países. Quer dizer, parabéns de você ter ido. Parabéns mesmo. Muito obrigado. E você falou do Mazzola, entrevistei ele também naquele dia, na rádio, né? E o Mazzola e os outros jogadores lá. Depois a Rai, que eu dei entrevista lá no velório, na entrada do velório, 19 televisões do mundo. Polônia, Suécia, até a TV estatal do Egito, tudo com um intérprete, né? Porque eu não falo nada mais do que português, entendeu? E a Rai veio aqui em casa para me entrevistar durante uma hora. E ficaram de botar no ar lá, mas não tem informação ainda. Eu te vi numa TV que você vai cair sentado na Al Jazeera, TV árabe, que transmitiu ao vivo todo o tempo do velório. Então eu acompanhei todo o tempo do velório na Al Jazeera, que é uma TV árabe. Você devia ter gravado para mim, pô. Pois é, mas você sabe que eu estava tão emocionado e tão triste, né, Milton? Eu fui lá, sabe por quê? Porque o Pelé me inventou jornalista. Eu não sabia nem quem era Pelé. Aí ganhei um radinho da minha tia Antônia, 20 prestações e R$15, mais ou menos hoje. E o Pelé inventou, Milton Neves. Eu amo o Pelé. Eu amo o Pelé. Estou falando há 200 mil anos o Pelé. Ninguém falou mais a palavra Pelé do que eu no mundo, né? E você acredita que uma figura lamentável escreveu lá que eu fui lá para aparecer, para faturar em cima do morto? Uma coisa assim. Eu acho que, primeiro, eu acho que todo mundo deveria ir lá. Todo mundo. Quem viu o Pelé, quem não viu, devia ir lá. Porque ele merece tudo que o país fizer por ele é pouco, Milton. Eu estava assistindo a RAI estava transmitindo o Jornal das 8 de lá, que é uma espécie de jornal nacional, é o melhor jornal de lá da RAI. Eles cortaram a programação no meio do jornal para dar notícia do Pelé. E derrubaram a programação, Milton. Você sabe que derrubar a programação não é uma coisa fácil. É só uma coisa raríssima. E passaram a transmitir. Eles tinham mandado uma pessoa para cá, depois mandaram 3 ou 4, mandaram para Brasília, mandaram para tudo quanto é lugar. E olha, a morte do Pelé, porque em plena consagração do Messi, Copa do Mundo, ganhou, jogador maravilhoso, precisava mesmo, merecia ter um título mundial, era a última chance dele, né? Mas a verdade é que o falecimento do Pelé deu de 15-1 no Messi, em relação à cobertura da imprensa do mundo. Entendeu? Copa do Mundo, uma coisa importante, mas o Pelé, até empregado do Pelé não foi? É uma coisa lamentável. Muito bem. Eu fiquei muito emocionado com tudo isso. Eu chorei muito lá, chorei. E eu não sou ator. Eu não sou ator, porque o ator tem uma cena de 3, 4 minutos que ele tem que chorar. Então ele passa um tubinho assim, tipo batom, passa aqui no olho e aí chora. O nosso Carrossete no Debate Bola, ele chorava meia hora, porque ele encheu daquilo, né? Daquela produção lá, né, para fazer o cara chorar, entendeu? Eu chorei porque eu agradeço, eu fui lá
Eu fui lá eu fui por devoção, gratidão e amor ao Pelé. Porque quem mudou minha vida foi o Pelé. Eu não tinha nem rádio em casa, até minha tia comprar 1,20 prestações. Aí fiquei ouvindo, comia, dormia com o rádio. Muitas vezes o Santos jogava no fuso horário. Eu dormia, de madrugada eu dormia porque... Ai, meu Deus do céu, essa época, o Pelé me inventou. Eu não sou nada, é claro, perto dele, mas eu amo o Pelé, eu amo o Pelé. Eu fiz uma coisa, você veja bem, eu tenho toda a admiração para o Pelé e quem torceu contra ele fui eu. Porque eu torcia jogo do Corinthians, esse sujeito jogava o diabo. E eu torcia para ele errar, e ele não errava, né? Esse é o drama. O Pelé é um jogador completo, fantástico. Toda vez que eu vejo essa Copa de 70, eu fico encantado com impressionante. Você veja, Milton, um ataque que ninguém estava jogando na posição. Foi inteligente o Zagallo. Ele pegou e escalou os craques que nós tínhamos. Rivelino nunca foi ponta esquerda. O Tostão nunca foi centroavante. O Pelé era meia direita, embora todo mundo ache que ele era meia esquerda. Ele era meia direita. E o Jairzinho não estava jogando na ponta. Quer dizer, foi um ataque, não é que foi improvisado, foi um ataque de craque. E isso que fez a diferença. E o Zagallo que montou antes do jogo, na pré-eleição, aquele gol marcado lá contra a Itália, em que ele falou pro Jairzinho, olha, grandão lá, ó, o lateral esquerdo grandão, ele acompanha homem a homem. Então você sai, muitas vezes, da ponta direita e vai para a ponta esquerda. Por que saiu aquele gol antológico do Carlos Alberto Torres? Foi exatamente o que o Zagallo falou. Falou para a comissão técnica toda e para o elenco todo. O time da Itália, Milton, era um grande time. Ele tinha sido campeão da Europa. Até hoje, os italianos festejam esse vice-campeonato com um grande time, porque era um grande time. Mas o do Brasil era melhor. Ô, Citadini, é muito bom matar saudade. Apesar que aquele Mauro Betti, não sei que fim que levou, parece que está desempregado, ele vive pegando no teu pé. Porque você é um grande corintiano e ele é um grande palmeirense. O jornalista não pode ter time para criticar alguém, pô. Fala que você não sabe nada, que você nunca jogou bola. Aliás, eu soube que você era goleiro aí. Horrível. Sem nenhum talento. Igual eu. Ninguém jogou. A minha carreira durou 17 minutos. Eu jogando lá no time da molecada, no estádio Professor Antônio Milhão, onde temos lá lugares para 1 milhão de pessoas, entendeu? E eu fiquei de lateral esquerdo, mas parado lá, porque o time da Agrotécnica não atacava por lá. Aí o delega, Márcio Vieira Gomes, está no céu, ele falou, não, sai daí. Entendeu? Você não joga nada. Aí foi bom, né? Porque eu não jogava nada mesmo, mas tentei. Bom até no gol. Agora, ele era bom até no gol. Tudo. Agora escuta aqui, para terminar. O que é Capão, hein? Por que você gosta tanto de Capão? Não, Capão é um monte, é uma região de mato, um pequeno matagal. Capão, é o que sobrou do desmatamento, Capão né? de mato. É o que sobrou. E como é que chama a tua cidade mesmo? Você conhece a cidade, como é que chama mesmo aí? Capão Redondo? Não, peraí. Eu fui criado em Capão Bonito, mas nasci em Rio. Onde você nasceu, Citadini? Falhou o telefone aí. São coisas que acontecem. E aí, você pode completar porque falhou aí um pedaço da tua fala, por favor. Não, eu nasci em Rio Claro e depois eu fui, ainda muito novo, para Capão Bonito, onde eu fiz o ginásio e tudo. Depois vim para São Paulo para estudar, Milton, e daqui, quando você chega aqui em São Paulo, você não volta mais. Esse é o grande problema. Aconteceu comigo, graças a Deus. E comigo também. Formei e acabei ficando. Então, explicando melhor, né, porque desmatamento é uma coisa que está aí na mídia há muitos anos, né, que cortam tudo lá da Amazônia, entendeu? Agora, Capão, meus ouvintes, é quando você tem desmatamento e sobra uma tripa, vamos dizer assim, um redondo de árvores, entendeu? Aquilo que é, por isso que é Capão. Capão, é isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. E isso o povo da roça fala, eu só tenho um pedacinho lá, um capão. Entendeu? É isso aí.
Agora, te espero lá no Capão Fulano, é isso mesmo. Isso. Agora, meu caro Cittadini, os caras criticam você por inveja. Esse Mauro Betti nunca gostou do senhor. Aliás, eu estou tentando encerrar a carreira dele. Porque ele está pegando tudo quanto é emprego por aí, tem tanto jornalista desempregado. Eu não gosto desse cara. Então, um abraço, Cittadini, mas eu gosto muito de você, viu? Grande abraço, Milton. Desculpa falar demais. Você que me ligou, eu acabo falando demais. Não, você falou coisa boa. O corintiano te ama. Você é um cara marcante na história. Os diretores de futebol do São Paulo, do Palmeiras, do Santos e tal. Aliás, você devia hoje ligar para diretor do São Paulo e do Corinthians. Eles que deviam falar. Nós vamos falar. Mas agora diretor de futebol faz media training. É o fim da picada. Estamos roubados. Cittadini, muito obrigado, viu? Um grande abraço. É sempre um grande entrevistado, hein? Grande entrevistado, hein? Grande entrevistado, hein? Grande entrevistado, hein? Grande